Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast In The House. Aqui é o lugar onde conversas reais e propósitos se encontram. Então, como eu digo sempre, puxa a cadeira, pega um café e bora conversar. Hoje eu tenho aqui a Fran Maldaner, uma amiga querida, a esposa do Lucas, né? Nós frequentamos a mesma igreja, a mesma comunidade bíblica. Seja muito bem-vinda, Fran. Obrigada. Seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme receber você aqui na nossa casa, nesse podcast. E eu gostaria que, para começar, que você se apresentasse. Quem é a Fran? O que te trouxe até aqui? A Fran é do interior do Paraná também, assim como eu. Ela morava numa cidade bem próxima a Cascavel. E ela vai contar um pouco da história. Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu me chamo Franciele Maldaner, sou cirurgiã dentista, tenho 30 anos, sou cristã e sou fundadora da Manual Odontologia. E falando nisso, eu te trouxe um presente. Uau, obrigado, querido. Da Manual para você, para a Cris também, né? Obrigado. Tenho certeza a gente tem que abrir aqui, que né? vocês vão gostar bastante. Temos que abrir. Gente, você é muito caprichosa. Você é excelente em tudo que faz. Aqui, ó. A gente ama experiência, né? Sim. E sabe que a minha linguagem de amor é ganhar presente. Sério mesmo? Sim. E a minha linguagem é dar presente. Uau. E assim, eu fico tão empolgado que às vezes as pessoas viajam e trazem um negocinho assim, sabe? Sim. É um chaveirinho, é um negocinho pequenininho. Eu me sinto muito valorizado. Que legal, que bacana. Obrigado, espero que vocês gostem mesmo. Fran. Vou deixar aqui do ladinho. Fran, então você veio lá de uma cidade chamada Lindoeste, é isso, Sim. né? Me conta um pouco pra gente como foi essa experiência aqui. Você vir pra capital, e não é fácil, né? O Lucas acho que já estava por aqui, vocês casaram, vieram pra capital. E conta pra gente como foi essa experiência. Então, eu sou de Lindoeste, uma cidade próxima a Cascavel, né? Lindoeste é uma cidade de 5, 6 mil habitantes, uma cidade maravilhosa. Cosmopolita. Passei toda a minha infância lá, né? Meus pais são de lá ainda, tenho 2 irmãos mais velhos. E a minha infância foi na cidade, com vários amigos, tudo próximo, né? Vim de um colégio público, minha mãe era professora nesse colégio, né? Meu pai, na época, tinha uma borracharia nessa cidade. Então, é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Fiquei lá até meus 15, 16 anos. Com 15, 16 anos eu saí, né? Mudei para Cascavel, que era uma cidade maior, para estudar. E eu acho que foi um momento muito importante, né? Dessa minha infância ali. Porque todo mundo se conhece, né? Então, tenho pessoas que eu tenho um carinho gigante até hoje, que estão morando lá, encontro até hoje, tenho amigas lá também, né? Então, ir para lá é algo muito gostoso, me faz lembrar dessa infância, né? Mas, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui estudar fora, estava no final do ensino médio, né, da escola pública, e o meu irmão mais velho, que sempre me incentivou mais essa parte de estudar, né, ele teve um papel muito importante na minha vida da adolescência ali, né, e eu nem sabia muito bem sobre cursinho, né, sempre fui uma aluna muito aplicada no ensino médio, mas ele falou, Fran, eu acho que você precisa fazer um cursinho, né, em Cascavel, em algum lugar particular, para você começar a ver como que é as coisas. E na época, meu pai um pouco resistente, assim, né? Sair de uma cidade pequena, ir para uma cidade maior para estudar. E meu irmão tomou frente ali, me matriculou. Seu irmão é quantos anos mais velho que você? Ele é 10 anos mais 10 velho. anos? E meu outro irmão tem 9 anos mais velhos. Os dois foram, né, figuras, assim, muito importantes. Todo mundo da minha família sempre foi muito presente, né? Mas os meus irmãos, assim, me puxaram muito para esse lado, assim, de estudar, romper esses limites, assim, né? Então, sou muito grata a eles por isso. E ele me matriculou, ele mesmo procurou o lugar, ele mesmo, né, falou, Fran, faz isso e tal, foi me direcionando ali. Uma oportunidade que ele não teve, e ele estendeu isso a mim, né? E ali começou a abrir os meus olhos, né? Fui para Cascavel, comecei a conhecer mais pessoas, o estudo, né? Então, eu vi que existia um outro mundo também, né? Sim. Por mais que... É um choque grande, né? Quando a gente sai de uma cidadezinha pequena e vai para uma cidade um pouco maior. Acho que Cascavel é uma cidade grande, né? Sim. Nossa, para nós era algo, né? É maravilhoso.
E por mais que na época, né, do ensino médio, a gente teve um bom ensino, né? A escola que eu vim, que era estadual... Eu também, eu estudei a foi vida um inteira ótimo, em escola pública. Foi um ótimo ensino, assim, eu acho que não tenho o que reclamar, assim, meus professores, até hoje tenho contato com eles, e na época foi muito bom, né? Mas um mundo novo se abriu, né, de oportunidades, né, de eu conseguir traçar o que eu queria, porque a odontologia, quando entrou na minha vida, nunca foi algo, assim, que eu realmente escolhi, foi acontecendo. Então, na época do cursinho ali mesmo, né? Então você saiu de Lindoeste, quando você foi fazer o cursinho, você já não estava definido. Vou cursar odontologia. Não tinha. Então, minha primeira escolha de pequenininha, assim, era que eu queria ser veterinária. Que não tem nada a ver, né? Mas logo quando eu fui para o cursinho ali, conheci outros amigos, fui vendo, né, as opções que tinha de faculdade, comecei a gostar da odontologia. Você foi influenciada por alguém, de alguma maneira? Tem uma pessoa... Como que entrou isso na sua vida? Eu gostava muito da minha dentista. Sua dentista. Na época, a Kate, que era de Lindoeste também, e inclusive depois ela foi minha professora na universidade. Uau. Meu primeiro contato, eu acho, com a odontologia foi com ela, né? Eu queria ser auxiliar dela na época de dentista, quando eu era adolescente, meu pai não deixou. Mas eu acho que foi o primeiro contato, assim, que eu tive. E a escolha, assim, foi acontecendo realmente, sabe? Hoje eu considero, assim, que toda a minha faculdade, assim, a minha escolha da odontologia realmente foi um propósito de Deus muito grande. Sim. Mas chegou um momento, Fran, que você decidiu, não, eu quero fazer odontologia. No cursinho. Aí quando chegou a opção ali, né, de o que você tinha mais aptidão para fazer, né? Eu percebi que a odontologia, a parte humana, né, saúde, assim, foi me chamando mais a atenção. Então, ali no cursinho, quando eu comecei a prestar vestibular, eu já tinha decidido que realmente eu queria odontologia, né? Fui focada para odontologia. Quando eu conheci, assim, sobre a odontologia, eu tive certeza que eu queria fazer, mas um senso interno, assim, de vontade mesmo de fazer, né? Então, nessa fase, comecei a estudar para os vestibulares, né? E ingressei na faculdade em 2013, eu tinha 17 para 18 anos, eu era bem novinha ainda. E aí, sim, eu me mudei para Cascavel. Então, dos meus 15, né, até os 17 anos ali, eu estava no cursinho, né, conhecendo... Você vinha de Lindoeste, de Lindoeste todos os dias para Cascavel? Todos os dias. Uau. Meu pai e meu irmão, quando eu era adolescente, né, eles começaram a empreender e eles tiveram uma empresa de transporte escolar. Então, eles levavam as pessoas, né, de Lindoeste para Cascavel para estudar, para universidades, cursinhos, né? Então, eu estudava de manhã no ensino público na minha cidade e à tarde, 5h30, ali a gente pegava um ônibus e ia até Cascavel. O ônibus do pai. O ônibus do pai. E voltava, né? E... Isso é uma prática muito comum no interior, né? É muito comum. Tem até hoje. Tem até hoje, sim. Eu lembro que na minha cidade também, né? Lá em Guarapuava, tem aqueles ônibus que trazem pessoas das cidadezinhas do interior para estudar, né, na faculdade. Sim, e tem até hoje, até hoje, né? Sim. É muito bacana, é uma oportunidade muito boa, né? E voltávamos 11h30, meia-noite, assim, que eu chegava em casa. Então, todos os dias era essa a rotina, né? E foi muito gostoso, porque ali também a gente conhece várias pessoas, né? Que a gente tem amizade até hoje, cada um com um objetivo de vida, né? Pessoas que também tinham a rotina muito puxada também. Então, era muito legal você ver as pessoas se esforçando para ter algo, né? No futuro. Mas, no meu primeiro ano da faculdade, que foi quando realmente começou a minha transformação, que eu digo assim, de propósito, que eu comecei a entender o porquê que eu estava fazendo odontologia. E isso é engraçado, porque no primeiro dia de aula, né, os professores fazem uma dinâmica, né, perguntando para os alunos por que você está fazendo odontologia. E eu não sabia dizer, né, não tinha uma história bonita, né, às vezes tinha colegas... Romântica, lúdica. Não tinha, né. E eu lembro que a minha turma era muito grande, a gente era mais de 110 alunos, assim, que começaram. E cada um falava, tem um pai dentista, uma tia dentista, né? Foram contando várias histórias ali que tinham uma semelhança, né, do porquê fazer odontologia. E quando chegou a minha vez, eu só lembrava dessa questão da minha dentista, que eu gostava muito, mas eu não tinha nenhuma história romântica, assim, para falar, né? Então, ali, assim, eu comecei a me perguntar por que eu realmente, internamente, né? Comecei a me perguntar o porquê odontologia, por que eu estou aqui, né? Então, eu ainda tinha que responder essa pergunta para mim mesma, né?
E no primeiro ano da faculdade, no finalzinho do primeiro ano ali, eu me converti. Então, as coisas começaram a fazer mais sentido, né? Eu vim de uma família católica, né, praticante, gostava muito. E depois desse momento, assim, que eu me converti, parece que as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Foi de uma forma muito tranquila, a minha conversão, assim, foi muito espontânea, né, de livre e espontânea vontade. Eu mesmo conheci uma amiga, essa minha amiga de infância começou a me falar, né, da igreja, de Jesus, do propósito, assim, e eu tive uma semelhança muito grande com isso, né? E ali parece que as coisas começaram a se encaixar. Quando eu me converti durante a faculdade, eu vejo assim que foi um momento assim que foi uma proteção muito grande, porque a minha faculdade, o lugar que eu morava, era muito universitária, então tinha muitas festas, né? Era muito agitado, assim. E eu, desde a infância, nunca gostei muito disso, né? Então, esse momento da minha conversão parece que me deu um senso assim, nossa, tem um outro lugar para mim, né? Tem uma outra fase de vida. Então, ali eu comecei, né? Por mais que eu tinha faculdade muito intensa, né? Durante o dia, assim, eu sempre, qualquer momento que eu tinha, eu estava na igreja, servindo, fazendo alguma coisa, né? Ajudando nos cultos ou ajudando, né, nas células que tinha, né? Como voluntário. E era muito bacana a igreja que eu me converti, chama Sara Nossa Terra. E naquela época, assim, conheci pessoas que também moravam perto ali, então a gente sempre estava junto. E aí eu ficava me dividindo entre faculdade, igreja e a minha família, né? Minha família sempre estava muito próxima, meus pais sempre muito próximos. Meu pai fazia questão de várias vezes durante a semana ir almoçar comigo em Cascavel, para estar presente, para estar junto, né? E foi muito, muito bacana. Passando esse período, né, da minha conversão, passando uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a me inserir mais na célula, né? Eu vi isso como um propósito. Células são grupos pequenos, reuniões de grupos pequenos, né? Exatamente. E nisso começou eu ter célula em Cascavel e ter célula na minha cidade também. Então, todo final de semana eu ia para casa dos meus pais e a gente começou a se reunir entre amigas mesmo, de ter um bate-papo, assim, falar sobre a vida, né? Falar sobre medos, inseguranças, né? E foi muito legal, de repente, tinha até minhas professoras do ensino médio que participavam com a gente. Então, foi um mover muito legal naquela época, assim, a gente fazia na minha casa, né? Ou na casa das pessoas, assim. E no sábado a gente esperava muito, aguardava muito por esse momento. Mas até esse momento existia a faculdade e existia eu na minha vida com um propósito. E eu ainda nessa busca, o porquê odontologia. Gostava muito já do curso, tinha total certeza que era isso. E essa conversão aconteceu já no primeiro ano da faculdade? A minha conversão aconteceu no primeiro ano da faculdade, né? E logo na sequência eu já me joguei ali, assim. Foi algo que realmente me fez muito bem, me trouxe um propósito muito grande, né? Mas as coisas começaram a fazer sentido do meu propósito na faculdade e o meu propósito, né, eu como Fran mesmo, né, depois de algum tempo, ali por volta de 2 anos, estava no meu segundo, terceiro ano da faculdade, quando eu tive um sonho, né, que a gente estava comentando antes, né, de começar. Um sonho bem específico, né, Fran? Um sonho bem específico. Deus fala muito comigo através de sonhos. Eu acho isso que é uma ligação muito, muito bacana. Já tive várias experiências, assim. E eu chegava e fui andando maravilhada com aquelas flores e esse jardim. Eu cheguei até essa árvore, parei em frente a ela e olhei, assim, e sabia que Deus estava ali, né? Eu não via ele face a face, mas eu sabia que a presença de Deus estava ali. E nisso, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi sobre os sonhos, o porquê dos sonhos, né? E ele me andava comigo sobre esse jardim, né? A gente foi caminhando e conversando. E ele me falou assim, eu te levei para esses lugares para você ver o propósito que eu tenho para sua vida dentro dessa faculdade. Essas pessoas precisam ouvir sobre mim. E aí, na hora, eu falava com ele ali, falava, Deus, eu não quero mais sair daqui, quero ficar aqui. Olha essas flores, eu ficava muito maravilhada lindo, né? Com as flores, assim. Eu falava, não, eu quero ficar aqui agora, não vou mais voltar para onde eu estava. E Deus falava assim, não, você vai voltar, você vai
cumprir o meu propósito. Logo vamos estar andando por esse jardim, ele me falava, me deu essa promessa. Mas eu preciso que você cumpra o meu propósito na Terra, dentro da tua faculdade. Foi um chamado, né? Bem Foi específico, um chamado, né? muito específico. Assim terminou o sonho, depois tudo fez sentido. Sim. Foi muito forte na época, assim, não tinha entendimento, assim, para isso. Foi algo realmente direcionado, assim, de Deus. E foi muito engraçado, que no dia eu acordei e fui até a faculdade conversar com o reitor que tinha na época, né? Sobre a gente fazer a célula. Já existia uma capelania dentro da faculdade e já existia um grupo lá de oração. E ele falou assim, olha, vocês vão precisar dividir, né, com esse grupo de oração, mas tem super espaço, vocês podem começar essa semana já. E o interessante de tudo isso que você está falando, porque eu também conheço você, né, um pouco, que é o seu propósito, que é muito difícil a pessoa entender o propósito. O seu propósito é ajudar pessoas, né? Porque eu estou entendendo você contando a sua história. Você ajudou pessoas na faculdade a encontrar um propósito. E hoje, na Monoá, você também ajuda pessoas. Então, é muito difícil, e a gente vai falar isso para frente, eu vou virar a chave agora aqui também para o empreendedorismo, porque é muito difícil unir essa questão da fé, do propósito. É muito complicado para os empreendedores cristãos. Porque tem uma dificuldade muito grande de achar o seu propósito e uma dificuldade é executar o seu propósito. Como você achou o propósito antes, fica um pouco mais fácil. E aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo, e você sempre foi empreendedora. E aqui também tem uma outra pergunta, e a outra chave, que mesmo você sendo técnica, você é uma dentista, é como transformar o seu consultório odontológico num negócio rentável. Eu sei que tem a mentalidade do Lucas, né? Deus uniu uma mente privilegiada, que é o Lucas, com a sua habilidade também no negócio. Então, Fran, como foi esse começo do empreendedorismo? Eu sei que o seu pai tinha uma empresa de transporte, você lá desde adolescente já organizava algumas viagens ali, né, de Cascavel, ali de Lindo Oeste para o Paraguai. Conta um pouco assim, como começou essa questão do empreendedorismo com você? Anderson, então essa parte sempre teve muito forte dentro muito de presente, casa, né? Meu irmão e meu pai, eles começaram, eu era adolescente, na verdade, né? Vim de uma família muito simples. E quando eu era adolescente, eles começaram a virar essa chave também. E como eu tive figuras masculinas, né, da minha mãe também, em casa muito forte, me chamava muita atenção isso. Principalmente pela força de vontade que eles tinham de trabalhar. Então, eu nunca vi eles dando um jeitinho, nunca vi eles burlando os sistemas. Então, eu tive essa figura dentro de casa, assim, muito presente, né? Então, isso me chamava muito a atenção. E eles sempre envolvidos e não desistiam nunca, poderia dar errado as coisas, e sempre tentando. E aí internamente eu fui construindo, eu acho que isso dentro de mim, né? E quando eu finalizei a minha faculdade, eu conheci, né, o Lucas, meu esposo hoje, e ele... O Lucas você conheceu na faculdade ou aqui? Eu conheci na época da faculdade, mas ele já morava em Curitiba. O pai dele era contador do meu pai na época. E o Lucas é numa outra cidadezinha ali perto também, de uma outra cidadezinha ali perto. Então foi mais pela família, assim, que a gente se conheceu, né? Mas ele já estava em Curitiba morando há um tempo a trabalho, né? Mas não conhecia ninguém aqui, ele estava muito lá no interior também. E nisso eu me formei em 2018, eu me formei e me casei, né? No mesmo mês ali, assim, aconteceu esses dois eventos, assim. E quando eu me casei, eu entreguei tudo isso, né, que eu estava contando aqui em Cascavel, as células, tudo. Ficou os sucessores, a célula da faculdade existe até hoje, inclusive. E depois de um tempo, né, vim para Curitiba e aí que começou o grande desafio, né? E aí eu vejo a importância de ter sido lapidada pelos meus pais, pelos meus irmãos, né? E para me trazer essa resistência que eu tive no começo, porque não foi fácil, né? Eu cheguei aqui, só conhecia meu marido, não tinha nenhuma outra influência, não conhecia ninguém na área de odontologia. Distribuí mais de 120 currículos assim que eu cheguei. 120 currículos? 120 currículos. E eu fiquei acho que 6 meses sem conseguir trabalho, procurando assim de uma forma muito assídua.
era recém-formada, né? Realmente o recém-formado é difícil mesmo no início. A odontologia, você precisa de uma habilidade, né? A gente trabalha em alta performance mesmo o tempo inteiro. Mas mesmo na faculdade você já tinha feito alguns cursos de especialização? Eu tinha feito curso a gente só pode fazer cursos, né, de aperfeiçoamentos, né? Sempre voltado um pouco para essa área de dentística e prótese, que é o que eu faço hoje. E quando eu vim para cá, eu queria começar a faculdade, mas não conseguia financeiramente a especialização, né? Mas eu não conseguia ainda financeiramente. Então, comecei a trabalhar e ver o que eu gostaria de fazer, né? Então, comecei a procurar trabalho, foi muito difícil, não consegui, assim, de primeiro momento, fiquei 6 meses ali. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, 6 meses parada. Os primeiros empregos que eu tive foram em clínicas populares, né, clínicas por diária, assim, e eu me decepcionei muito nesse início, porque eu achei que a odontologia era isso, um trabalho feito rápido, com materiais que não eram de qualidade na época, que você não conseguia entregar um bom serviço, e isso internamente foi me gerando uma decepção muito grande. No primeiro momento, achei que eu tinha escolhido a profissão errada. É mesmo? Você chegou a pensar isso? Eu cheguei a pensar isso porque era o que eu vi ali, né, naquelas clínicas que eu tive o primeiro trabalho, assim, era muito decepcionante. Então, existe uma diferença muito grande, infelizmente. E se falava, né, mas começa a trabalhar em clínica popular, você vai ganhar mão, né? E aí eu comecei a entender que não seria a mão que eu queria pegar, né? Sim, isso aqui definitivamente não é o que eu quero fazer. Não era o que eu queria fazer. E daí, um pouquinho antes de se formar, eu tinha me inscrito em um curso que ia acontecer aqui em Curitiba, de facetas, de resinas também, da parte anterior, posterior. E eu estava muito ansiosa para esse curso, mas ao mesmo tempo eu estava muito triste porque eu não estava trabalhando. Então eu ia fazer um curso que eu ainda não estava trabalhando direito, então eu estava um pouco decepcionada com esse meu lado, mas ansiosa por esse curso, né? Isso tudo nos meus primeiros 6 meses ali de formada, né? Fui para esse curso, né? E eu cheguei, a turma era só de profissionais excelentes, assim, eram profissionais de vários lugares do Brasil, uma turma muito boa, muitas pessoas ali já estavam muito bem na carreira, né? E eu aproveitei a oportunidade, né? No momento que a gente teve ali de coffee break, de relacionamento, almoço ali. Networking, né? Eu perguntei, falei, gente, eu não tô conseguindo trabalho, eu sou recém-formada, o que vocês fariam, né? E foi muito legal, porque ali começaram a me dar várias dicas, assim, do que fazer. E teve um cara específico, o Dr. Samuel, que ele é de Brasília, e ele falou assim, Fran, você precisa, essa odontologia que você está seguindo, né, que você está trilhando, realmente não é uma odontologia que dá gosto. Existe uma odontologia muito melhor, que eu acho que você vai ter, né, uma aptidão muito melhor pelo teu jeito que você comenta comigo. E eu te indicaria, então, já que você não está conseguindo trabalho, busca um estágio. Por mais que você esteja formada, né, busque um estágio observacional, nem que não seja remunerado. Porque eu trabalhar, você não está trabalhando, você está mais em casa. Só isso ficar estudando não vai adiantar. E aquilo me marcou bastante. E eu fiz exatamente isso. Então, enquanto eu estava indo nas clínicas, né, que eu não me agradava tanto ainda, eu comecei a buscar um estágio observacional para os outros dias. E no primeiro momento... Uma clínica mais qualificada. Numa clínica mais qualificada. Eu entendi que existia um outro lado da odontologia, né? Então, busquei uma clínica que tivesse esses parâmetros também. E foi muito legal, essa clínica me deu uma oportunidade muito legal de observar. No início, né, para quando eu contava, assim, para alguns colegas, o pessoal falava, nossa, mas você está fazendo um estágio observacional sem ser remunerado, mas você já é dentista. Então, eu fui um pouco julgada nesse início, porque parecia que eu estava dando um passo atrás, né. Na verdade, eu estava te preparando para o que você tem hoje. Exatamente. Né? E para complementar ainda, né, o Samuel ele falou assim, Fran, e outra coisa, quando você estiver lá, olhe tudo, olhe todos os detalhes, todos os processos, não foque só naquilo que você vai fazer. Então, eu acho assim que foi realmente um propósito, assim, ele ter me falado isso, porque eu peguei isso realmente como uma chave, assim. E quantas clínicas você trabalhou nesse processo aqui em Curitiba? Nesse início foram 3. 3. Né? Até eu chegar a esse estágio, né? E aí, nesse estágio, era muito legal, as pessoas que estavam ali eram muito bacanas e eu aprendi muito, né? Então, eu sempre estava muito disponível,
né? O Lucas trabalhava muito, meu marido trabalhava muito na época, viajava e tudo. E aí eu aproveitei para me dedicar a aprender mesmo, a ajudar no que era necessário. Saía muito cedo de casa, voltava muito tarde. Era realmente o pau para toda obra, assim mesmo, como né? se fosse um trabalho de uma assistente hoje. De uma assistente. Como eu comecei a ajudar muito nessa clínica também, logo, passando alguns meses, né, eles começaram a me pagar um valor, que não era um valor de dentista ainda, mas um assistente ali. E eles sempre foram muito criteriosos comigo, falando que a equipe já estava formada, e realmente estava, né? Então, eu sabia que eu tinha um entendimento que ali eu ia aprender, então meu foco realmente era em aprender, eu queria aprender muito, tinha uma sede por aprender, porque eu não aceitava aquilo que eu estava vivendo no início, né? Então, eu tinha uma ânsia muito grande, assim, em aprender essa odontologia, né? Então, fui vendo todos os processos, como que funcionava, né? Aprendi muita coisa e também fui conhecendo muitas pessoas. E aí foi minha segunda chave, porque eu entendi que era muito importante esse relacionamento com os dentistas que ali trabalhavam também. Porque era uma equipe, né, de muitos anos de formação. Então, eles conheciam muita gente aqui em Curitiba. Então, eu comecei a ajudar eles também. E o meu segundo trabalho foi muito engraçado, porque eu estava ajudando o dentista. Sempre que ele ia no consultório, eu ajudava ele a fazer post pro Instagram, assim, fazer montagens. E um dia ele olhou pra mim e ele falou assim, nossa, Fran, eu preciso que você vai trabalhar comigo numa clínica que eu tô montando, você é super agilizada, assim, tudo mais, você aceita? E foi uma oportunidade muito grande. Né? Então, eu fui trabalhar nessa clínica por conta, né, dessa convivência que eu tinha ali. Aí já como dentista. Já como dentista. Passando um ano, mais ou menos, que eu estava nesse estágio, saiu uma profissional dessa clínica e eles imediatamente me contrataram, porque eu estava ali presente o tempo inteiro, já sabia como funcionava, né? Então, com um ano de estágio, eu comecei a trabalhar também nessa clínica, que foi meu primeiro trabalho. E ali abriu um outro submundo, né, para mim, dentro da odontologia. Era uma odontologia de qualidade, né, que prezava todos esses cuidados, a equipe muito boa, né? Então, eu vi que começou a fazer sentido. Aí eu comecei também consegui fazer uma especialização, entrei na área de prótese mesmo, que é a área que eu sou especialista hoje, né? E aí a oportunidade se abriu por completo. Comecei a trabalhar em outras clínicas, cada vez mais dessa clínica que eu trabalhava, né? Eu fui chamada para uma sociedade, fui convidada também para participar do corpo clínico de uma outra clínica também. Então, abriu várias portas, assim, por conta, né, de ter ali esse relacionamento também. E a gente sabe também, Fran, que muitas pessoas, quando saem da faculdade e começam a percorrer esse caminho, né, profissional, elas ficam muito frustradas. Tem muitos dentistas, muitos profissionais frustrados, né? Aí, aí colocam, fazem uma adesão a um plano odontológico, né, de saúde e tal, e isso vai deixando o profissional muito irritado, muito triste. Como sair dessa situação, Fran? Sim, e hoje eu recebo muita gente no meu que Instagram. Que também é o seu propósito, né? Que a gente vai falar um pouco disso. É um propósito que a gente achou. E é o que eu mais vejo hoje. E eu me encontrei nesse período por um momento muito grande, assim, e é muito sofrido. A gente entende que tem aqueles profissionais que aceitam, falam, não tem outra coisa, é isso aqui mesmo. Exatamente. E aí esse sistema, esse ciclo acaba envolvendo o profissional, depois ele fica anos e não consegue sair, fica frustrado. Né? E é uma cascata, né, Anderson? Porque, assim, isso afeta um relacionamento, afeta uma família. Se tiver filhos, afeta os filhos também. E então, eu acho que é toda uma geração junto, né? É uma fase muito importante. E é uma fase que eu não me arrependo nem um pouco de ter se dedicado, assim, muitas horas. Porque eu sabia que ia me levar para algum lugar. Isso eu tinha uma certeza. E eu não desisti, né? Então, por mais difícil que era ali, a gente não pode ter preguiça, né? De realmente investir tempo nisso, por mais que a gente pensa que vai sair ganhando um salário X e tudo mais, não foi a minha realidade, a maioria da realidade que eu vejo hoje em dia dos dentistas não é essa também, né? Então, às vezes a gente precisa dedicar tempo, investimento, para depois sim as coisas fazerem sentido. E tirando também a aptidão, né, manual, assim, a gente só ganha isso, a técnica mesmo, é só com a repetição mesmo, sabe? Muito a excelência estudo, vem com a repetição. A excelência vem com a repetição. E por mais que você estude muito, né, mas a habilidade técnica mesmo só vem com a repetição. Então, por isso que hoje a gente entende essa questão do recém-formado, de ser difícil mesmo, né? Fran,
a gente pode falar um pouco sobre a Monoá, né? Qual foi o momento que você falou, eu preciso desenvolver o meu sistema, eu preciso atender do meu jeito? Foi aí que surgiu a Monoá. Conta pra gente como surgiu a Monoá. Eu achava, Anderson, que ia demorar um pouco. Por quê? Desde a faculdade, nossos professores, eles falavam assim, você começa a ter um sucesso com 10 anos. Então, eu acho que eu coloquei isso na minha... Uma receita de bolo. Eu comecei a colocar isso na minha cabeça, que com 10 anos eu ia montar meu consultório. Mas as coisas começaram a se adiantar, né? Isso a gente está falando ali, eu quando estava no meu 4º ano de formada, as coisas começaram, né, a mudar de rumo completamente. Que a gente fala que é um período pequeno, né, de formação. Talvez eu considero que as coisas aconteceram muito rápido, vamos dizer assim, na minha vida, porque eu também fui muito intensa nessa busca, né, nessas correções que eu fui tendo durante o percurso. Mas eu vejo assim que a fase que mais foi importante assim na minha vida do empreendedorismo, eu já estava numa fase muito boa como profissional, financeiramente falando também, não tinha... Estava trabalhando em outra clínica? Já estava trabalhando em algumas clínicas. Antes de abrir a clínica, eu trabalhei em 6 clínicas ao mesmo tempo. E aí era muito puxado, né? Era muito corrido e tudo, mas eu estava muito realizada, muito feliz com as clínicas que eu estava trabalhando, eram parcerias muito, muito boas, né? Mas ali pelo 3º, 4º ano de formada, eu comecei a ter a necessidade de atender os meus pacientes que às vezes entravam em contato ali pelo Instagram, né? Como eu não conhecia ninguém em Curitiba, né? Não tinha pacientes que eu conhecia, que não tinha amigos, né? Fui fazendo toda essa minha rede, assim, de networking, né? Em amizades, tudo do zero mesmo, né? Então, eu comecei a trabalhar mais o meu Instagram e comecei a ter paciente ali do Instagram, por mais que fosse pouco. Aí eu pensei, por que não alugar uma sala, sublocar uma sala, né? Pra eu ir atendendo um dia na semana. E assim eu comecei. Então, conversei com um colega, ele me cedeu o espaço dele, né? E comecei a alugar por período. Primeiro peguei uma tarde, depois um dia todo. Aí, de repente, fui tendo mais pacientes, né? Fui pegando um dia a mais. E a hora que eu vi, eu já estava utilizando muitos dias que ele tinha disponível. E aí ele me ofereceu uma sala que ele tinha vazia no consultório dele. Se eu não queria montar um consultório dentro do consultório dele. E eu fiquei com medo no início, porque eu falava, nossa, não sei se eu tô pronta, não tinha, né, uma renda assim que eu olhasse, não tinha aquele dinheiro para montar, né? Tem um investimento para ser considerado. Eu conversei com meu marido falou, Fred, eu acho que ainda não é o momento, né? E eu foi no Dia dos Pais até, eu fui pra minha cidade e em conversa com meu pai e com meu irmão, eu falei, olha, eu tô pensando em alugar, mas não sei se é assim. Meu irmão, o Everton mais velho, ele olhou e falou, não, Fran, eu acho que se for pra você fazer, você já tem que ver uma sala sua. E aí eu achei aquilo muito ousado, sabe? Ele falou, porque você vai ter que fazer uma obra, você vai ter que, né, ver tudo isso. Então, a figura do meu irmão foi algo muito importante, né, em toda essa minha trajetória, né? E aí, nisso, começou a dar aquela sementinha, sabe? Por que não, né? Aí o Lucas também, por que não, né? Já que vamos ter que fazer, por que não dá para fazer algo maior, então? E eu sempre tive essa questão da experiência, né, muito aguçada dentro de mim. Eu sempre gostei muito disso. Então, eu trabalhei em lugares fantásticos, mas eu sempre fui a pessoa que estava atenta a tudo. E eu gostava de olhar esses pequenos detalhes, né? E eu ia realmente anotando. Eu tinha um bloco de nota no celular, eu colocava os pontos positivos e os pontos negativos com o intuito que se um dia eu tivesse a minha clínica, o que eu precisava ter. Isso eu quero fazer, isso aqui eu não quero repetir. Exatamente, porque daí a gente vai tendo as experiências. Como eu trabalhei em muitos consultórios ao mesmo tempo, a gente via tanta gestão de pessoas, né, a gestão dos pacientes, como era feita, e fui extraindo isso. Eu sabia que um dia eu ia usar, mas eu achava que ia demorar muito tempo, né? E aí eu fui procurando lugares, fui vendo o que eu iria gastar, e a gente deu um passo realmente de fé, assim, para Monoá foi um passo muito de fé, porque naquele momento, por mais que eu já estava na carreira, assim, de uma forma muito legal, muito bacana, mas eu não tinha um caixa para investir, assim, né, da forma que a gente investiu hoje na Monoá. E eu comecei vendo uma sala, ia alocar só um pequeno espaço, e de repente a gente se deparou com uma oportunidade, assim, que era muito maior do que a gente imaginava. Era que é onde você está hoje. Exatamente, que era pra gente ter uma clínica mesmo. A ideia era só um consultório, mas se tornou uma clínica com vários especialistas, né? Hoje a gente é em 7 dentistas,
né, 4 pessoas na parte interna, então se eu olhasse isso lá atrás, eu não ia conseguir imaginar essa proporção, né? Então, realmente, Deus foi direcionando para esse momento. Com muito medo, tanto eu quanto do meu marido, né? A gente trabalhando arduamente ali, as coisas foram realmente acontecendo, tudo aquilo que a gente queria construir dentro da clínica, foi trabalhando e montando. A experiência é maravilhosa, a experiência é linda, né? Hoje a gente, nossa, eu sou assim muito grata assim com a proporção que tomou, porque tudo ali dentro foi um direcionamento assim de Deus mesmo e muito trabalho duro também. E o nome, Monoá? Eu já te perguntei isso no off, né? Mas sim. Como surgiu esse nome? Você sabe que eu acho que por chamar tanta atenção, Anderson, o nome Monoá, a pergunta que eu mais recebo, seja no Instagram ou seja dos pacientes, e isso é muito engraçado, porque na época da obra, estava finalizando a obra, eu lembrei que a gente precisava ter um nome. A clínica estava para abrir. Vamos colocar um nome, né? E eu precisava de um nome, né? E eu falava assim, eu não quero nada com dente, eu não quero nada com o meu nome, né? E nisso a gente contratou uma empresa muito boa aqui em Curitiba, referência também. E expliquei para ele a ideia do que eu queria. E ele me apresentou 20 nomes legais, tudo, né? Mas nenhum me chamou, assim, a atenção, sabe? E aí eu fui dormir de uma forma muito, assim, agoniada, sabe? Falei isso pro Lucas e o Lucas falou, não, amor, calma, a gente vai dar um jeito e tudo. Eu falei, a clínica precisa abrir daqui menos de um mês. E a gente não tem nome, não tem nada, né? E aí eu tinha uma ideia, como a clínica tem toda uma pegada arredondada, né? A gente tem cantos curvos dentro da clínica, todo um conceito, assim, o layout da clínica foi eu que desenhei para a arquiteta, a ideia do que eu queria, da parte funcional. Falando, olha, eu preciso disso, 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 e ela redesenhou, né, e trouxe toda essa parte estética que é maravilhosa. E aí a gente trouxe cantos curvos, né, as portas e aí eu falei, nossa, eu queria algo então arredondado. Na verdade, não tem nenhum ângulo de 90 graus na recepção. Nada. Sim. Então, isso foi muito legal. A minha arquiteta, maravilhosamente, a Alexa, ela trouxe muitas referências de fora, que hoje, né, eu estava na Casa Cor agora há poucos dias, a gente vê como a iluminação indireta, cantos curvos, isso tudo está muito em alta agora. O marrom, né, que a gente estava falando agora. Mas lá, quando a gente começou a fazer, não tinha nada disso. Então, ela trouxe todas essas referências de fora pra gente, pro que a gente tem na Monoá hoje. E aí, nisso, né, eu naquele anseio de ter o nome ali, comecei a fazer frases assim, né, e se fosse com M, O, e a gente dormiu, eu e meu marido, pensando nesse nome, juntando. Aí, novamente, eu tive um sonho, né, como eu comentei que o sonho, ele traz, assim, Deus fala muito através do sonho, eu acordei com esse nome na boca, Monoá. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, já tem o nome, vai ser Monoá. E ele falou, mas da onde veio Monoá? E aí ele achou estranho, aí eu comecei a achar estranho. Aí a gente jogou para alguns amigos, o que você acha disso, né? E aí todo mundo ficou, nossa, Fran, não sei. Alguns gostaram, então a gente teve aquele medo. Aí eu passei para a empresa, né, que estava fazendo nossa identidade, e eles gostaram muito. Falou, nossa, Fran, muito bom, da onde você tirou. Foram ver se já existia e não existia, né? E aí, nisso ele falou, não, vamos fazer uma identidade para você ver, porque só ver o nome cru, né, você não tem essa noção, assim, de como que vai ser. E aí eles trouxeram toda essa pegada das cores da clínica e arredondado, e a hora que eu vi o nome, assim, eu falava, gente, não tinha como, assim, eu tinha uma certeza que era aquele nome. E aí ele falou, tá, mas o que significa? Eles perguntaram pra mim. Eu falei, não sei, tive um sonho, né, e nesse sonho eu sabia que era Monoá, mas não sei do que a gente vai trazer. E aí, buscando, né, um significado, a gente criando esse significado, a gente viu que tinha a palavra mono, né, que significa único. Então, eles trouxeram um slogan de cada sorriso é único para o nome Monoá. Então, depois tudo fez sentido. E essa questão de ser único, né? É o que eu quero que realmente os pacientes sintam dentro da clínica, né? De ter uma experiência, né? Ter uma experiência. Eu sou apaixonada por igual a gente estava falando de presente, né? A linguagem de amor. Eu sou a pessoa que quando eu vou em alguns lugares, eu cuido muito disso, acho muito maravilhoso. Hoje, né, se fala muito sobre a experiência do cliente, né? Mas eu acho que tem até uma gourmetização sobre isso, né? Não adianta a gente ter um atendimento que é todo bonito, café e tudo
bonitinho ali, mas o atendimento não ser bom, né? Antes de tudo, tem que ter um bom atendimento, tem que ter uma boa técnica, entregar um serviço de qualidade, mas por que não, né, ter algo a mais? E o meu marido, ele sempre falava, amor, precisa disso? Tem necessidade? Ele falava, né? E agora ele é apaixonado também por experiência e eu tenho que cuidar com isso, porque até eu solto muita mão nessa parte, que se eu puder eu fico dando presente o tempo inteiro. E eu olhando aqui para trás agora, qual foi o maior desafio, né, de empreender na odontologia? Porque aqui você já está empreendendo, né? Você não está sendo só uma profissional técnica, você já está fazendo do consultório, da clínica, um negócio. Quais são os desafios? Encontrar profissionais qualificados que se encaixem dentro do que você oferece? Qual que é o maior desafio para a Manoá? Hoje eu vejo assim que a gente montou uma equipe, né, muito qualificada. A maioria da equipe ali são pessoas que eu já conhecia. Então já eram profissionais que já trabalhavam em outros ambientes, né? E isso trouxe assim uma bagagem para dentro da clínica muito boa, uma experiência. Eu ouvi que cada pessoa que trabalha conosco, que Deus colocou nas nossas mãos, né? A gente vai prestar conta dessas pessoas para Deus. Então, cada funcionário que você tem dentro da tua empresa hoje, né? Cada pessoa, cada prestador de serviço, você vai prestar conta para Deus dessas pessoas. Então, cada pessoa dessa fica 8 horas ali contigo, né? 6, 8, 10 horas contigo todos os dias. E é a mesma cascata que a gente estava comentando da frustração profissional que os dentistas podem ter. Por quê? Se você despenca as coisas em cima do teu funcionário, né? Tem um ambiente pesado, né? Diretrizes ali dentro da clínica difícil de levar, durante essas 8 horas, isso vai caindo sobre essa pessoa, ele chega em casa, né? Tem a família deles. Hoje os profissionais falam que tem que existir uma separação entre profissional e pessoal. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, sabe? Na fala, isso é muito bonito, né? Ah, não pode misturar as coisas. Claro que a gente tem que ter um senso, um bom senso, né? Mas eu acho muito difícil a gente conseguir separar essas duas coisas. Então, hoje dentro da Manoá eu encaro isso como um propósito também. Sim, é isso aí. Né, para que as pessoas elas tenham um senso de propósito também dentro da clínica, que não é somente ser mais um na equipe, né, mas sim gostar de estar ali, gostar de trabalhar ali, se sentir pertencente, né, a esse propósito que Deus me deu, mas que também tem um propósito na vida deles, para que ela seja uma pessoa melhor dentro da casa deles, né. Eu acho que isso é muito sério. Depois que eu ouvi essa frase, isso borbulha na minha mente todos os dias e me dá um senso de entendimento muito maior. Então, a maior dificuldade hoje, Anderson, eu acho que é a gente ter esse autocontrole, conseguir conduzir, porque nós todos somos pessoas muito reativas com as situações que a gente vai acontecendo, né? Ou a gente guarda, ou a gente é reativa, né? Então, eu acho que a gente cuidar disso no dia a dia, saber gerir essas pessoas, faz o complemento do atendimento do cliente, tem tudo a ver. Não tem como eu, com um funcionário, ser terrível e a pessoa ter que abrir a porta para um paciente e ser educado, porque na clínica fala que tem que ter uma experiência do cliente. Então, eu acho que isso hoje não existe e eu acho que é onde as pessoas confundem tudo pelo dinheiro, tudo pelo faturamento, né? E pessoas estão sendo destruídas internamente por conta disso. Então é muito sério, a gente acha que o nosso propósito de vida é só a criação dos filhos, para quem a gente vai direcionar, né, como que vai ser o futuro, mas eu acho que vai muito além, né, tem muitas pessoas nas nossas mãos que a gente também precisa cuidar. E a Manoá também oferece não sei se a gente pode chamar assim, que é um produto, que é uma mentoria, né, para aqueles novos profissionais, para aqueles profissionais que estão frustrados, porque você tem uma história de sucesso, você construiu algo relevante, né? Como que funciona essa mentoria? Como faz para participar? Para quem é direcionado realmente essa mentoria? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, Anderson. Que é algo também que surgiu, né? Sim, ali tudo realmente não foi nada assim de forma intuitiva, sabe? E as coisas realmente foram acontecendo. Quando eu estava passando por essas maiores dificuldades, né, a gente deu algumas pinceladas aqui somente nesse início da profissão, mas essas dificuldades que eu fui tendo na minha carreira, eu pensava internamente que não era possível que eu não ia usar para alguma coisa, né? Nem se falava em imersão, mentoria na época, mas eu sempre guardava isso e eu tinha um sentimento dentro de mim que em algum momento eu ia servir de alguma ajuda para alguém.
E começou, quando eu montei, principalmente a Monoá, eu comecei a atrair muitos dentistas também. Meu Instagram sempre foi para pacientes, né? Sempre o foco maior foi em pacientes, mas com o tempo foi surgindo profissionais, dentistas, estudantes recém-formados, que começou a ter essas perguntas, né? Fran, como que você fez isso? Sempre me perguntavam, né? Ah, você veio de uma família que você abriu o consultório, teu pai montou o consultório para você, como que foi isso? Era a primeira pergunta que eu respondia, e quando eu falava como a gente criou realmente a Monoá, as pessoas se linkavam muito, né? Sim. Elas se sentiam também na mesma história. É muito comum isso hoje em dia, né? E aí eu comecei a ver ali que poderia ter algo a mais, que eu poderia ajudar. Ajudar as pessoas. E começou com o Close Friends. É o propósito. Que é o propósito. E começou com uma brincadeira, assim, do Close Friends, que a gente tem hoje 680 dentistas no Close, que eu falo com eles ali mais direcionado, com coisas de rotina, do dia a dia, com dicas, né? Tanto parte técnica quanto a parte, né, de como lidar com as situações. E ali eu vi um propósito que direcionou até a imersão, que é o Reconecta, né, que é uma imersão que a gente tem na Monoá, que acaba ajudando outros dentistas também a entender qual que é o momento, a se reconectar mesmo, né? Seja por estar começando dentro da área, ou seja por não estar se achando dentro da profissão, não sabe qual caminho tomar, porque também existe, né, pessoas que estão formadas há muito tempo, sim, mas ainda se sente perdido, não conseguiu se realocar dentro do mercado. Então a imersão, ela é com esse foco. E a primeira turma que a gente teve, assim, foi um senso de propósito muito grande, Anderson. Ali, assim, eu entendi, e todos os alunos que participaram dessa imersão, eles falam assim, é um negócio assim, a gente nunca viu algo semelhante, né? Porque realmente traz um entendimento, assim. E depois que terminou o Reconecta, né? Hoje, conversando com os dentistas, eu vejo como foi importante, porque realmente ajudou a direcionar nesse futuro deles. Uau! E, Fran, agora a gente caminhando aqui para o final da nossa conversa, infelizmente, quais são os próximos, qual é o seu sonho? Qual que é o alvo em relação à Monoá? A gente está muito feliz, a gente teve um crescimento, assim, Anderson, de 80% Sim. nos últimos meses, né? Eu sempre gostei do consultório mais compacto, nosso alvo não é ter alta demanda, nossa ideia é, sim, sempre ter um atendimento mais personalizado, que o paciente tenha aquele momento mais calmo para ele desacelerar também. Até a sua playlist lá é sensacional, né? Tudo pensado, cada detalhe, assim, né? Então, a nossa ideia, sim, é de expansão. Deus tem colocado coisas no meu coração, assim, que hoje eu olho, eu acho muito grande, né? Eu ainda não consigo imaginar, mas já tem, não vou falar ainda, mas... Conhecendo você, o jeito que você e o Lucas agem, eu fico aqui imaginando, né? Você cheia de ideias, o Lucas, vamos conversar, né? Vamos ver como vai ficar. Mas Deus me mostrou já, Anderson, e isso é muito engraçado, assim, né? Dessa vez não foi através de sonho, foi sobre um lugar mesmo. Deus me mostrou que ali seria a Monoá no futuro. Uau. E eu olho e falo que no meu pensamento, hoje não consigo imaginar, né? O seu pensamento é impossível, mas na fé, com os olhos da fé, é possível. Exatamente. E para Deus, né, nada é impossível, né? Até aqui, tudo que aconteceu era impossível. E olha que você está localizada numa região muito boa, né? No centro de Curitiba, né? Por isso que eu falo, né? Então, a gente quer expandir, obviamente, pensar em trazer mais essa área. A gente gosta muito da área de medicina regenerativa, gosta muito dessa área estética. Então, a gente quer tentar trazer isso junto, né, para a Monoá. Por isso que a Monoá, ela não é focada só em dente, não é um consultório que parece odontologia, né? Então, a gente quer unir essas especialidades, então a gente acredita que vai ter uma expansão aí no futuro, relacionando com a área do meu marido, que é a área de tecnologia também, né? A gente tem feito alguns processos em relação a isso, então acho que o futuro vai ser isso. Uau! Gente, conversei aqui com a Fran Maldaner, muito obrigado, Fran, pela sua presença aqui no nosso podcast, né? A história de vocês é uma história incrível, né? O que Deus pode fazer através do propósito, e a gente sabe que Deus uniu aí você e o Lucas nesse propósito, né, para abençoar pessoas, para realmente fazer com que as pessoas cresçam, né? Sempre mostrando para as pessoas que elas podem crescer. E para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem, né, para o nosso pessoal, para
para aquelas pessoas que estão nos assistindo e também para aquele profissional, né, Sim. que não sabe muito o que fazer, está meio perdido nessa recolocação profissional. Eu gostaria que você desse uma mensagem para a gente. Sim, tem uma frase que desde o meu primeiro ano da faculdade eu levo comigo, que é: se Deus colocou um sentimento dentro do teu coração, colocou um sonho, uma ideia, seja fiel a esse pensamento, porque se ele colocou esse sentimento, tem como se cumprir. Então só falta às vezes um pouco de coragem da sua parte para que isso venha se estabelecer aqui na Terra. Fran, muito obrigado por esse tempo. Deus abençoe vocês. Gente, continue ligado aqui nas nossas redes sociais, continue ligado no nosso Instagram. Eu vou deixar aqui também os contatos da Manoá, da Fran, para que você entre em contato com ela. Deus abençoe e até a próxima.